noite, pessoal. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma oficina. Antes de tudo, eu quero pedir desculpa pelo nosso atraso aí. Tivemos um probleminha técnico. A gente estava com um probleminha aqui, mas já foi resolvido. E estamos prontos para trabalhar, tá bom, gente? Sejam todos bem-vindos. Essa é uma parceria do Instituto Amigos da Reserva da Biosfera do Cerrado e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. Essa é uma oficina sobre gestão de entidades do terceiro setor. Eu estou trazendo uma primeira aula aqui, que é uma introdução ao terceiro setor, o conceito, para entender um pouco como é que funciona, como é que é, o que é, tá? Também é uma aula para ver o interesse de vocês, o que vocês querem. O assunto é muito amplo, o que vocês querem saber sobre o terceiro setor. Tá? É uma aula importante para a gente poder se situar, tá certo? Para quem não me conhece, eu sou Márcio, Márcio Moraes, sou aqui de Brasília, trabalho com desenvolvimento de projetos, escritas de projetos, e já prestei serviço para várias entidades do terceiro setor. Eu sou formado em audiovisual, mestre em animação, leciono aqui numa faculdade aqui em Brasília, numa universidade, e tenho uma produtora. Tem gente que diz que não está vendo as minhas imagens. Eu acho que o problema é seu, Sandra. Vocês estão vendo a minha imagem, gente? Todo mundo está me vendo aí? O problema está no seu aí, viu, Sandra? Todo mundo me vendo e me ouvindo bem, né? Beleza, dá uma olhadinha aí, Sandra. O que é, tá bom? Voltando, eu vou apresentar alguns conceitos, introduzir o conteúdo e vou fazendo pausas para a gente vir aqui. Maravilha, Daniele. Vou voltar aqui para ver se vocês estão entendendo. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem no chat que eu respondo todas as dúvidas. Tá certo? Beleza, Sandra, ótimo. Então vamos lá. Então, gestão de entidades do terceiro setor. Hoje, a aula de hoje é uma introdução ao terceiro setor, tá? Eu vou passar conceitos, pra vocês entenderem uma área tão importante da nossa sociedade que está cada vez mais presente, tem atuação no mercado mais variado possível, né? Cultura, economia, esporte, lazer, biodiversidade. Bom, é muito amplo, a gente vai ver aqui, tá? Então, eu vou primeiro apresentar o conceito. O que é terceiro setor, né? Quando se fala o que é terceiro setor, né? Então, o terceiro setor é uma terminologia socióloga, que dá significado a todas as iniciativas privadas de utilidade pública com origem na sociedade civil. A palavra ela é uma tradução do inglês, third sector, uma expressão utilizada nos Estados Unidos para definir as diversas organizações sem vínculos diretos com o primeiro setor, que é o público, o Estado. Eu vou explicar todos esses conceitos, tá, gente? E o segundo setor, que é o privado, o mercado, tá? De um modo mais simplificado, o terceiro setor é o conjunto de entidades da sociedade civil com fins públicos e não lucrativos, conservados pela ênfase na participação voluntária em âmbito não governamental, tá? O terceiro setor surgiu da necessidade de se dar assistência social às pessoas que ficam à margem da sociedade. Então, de um modo bem simples, o terceiro setor, então, é um conjunto ali de entidades, não gosto de usar a palavra empresa, porque não são empresas, mas são entidades, né, jurídicas, né, que tem um fim público, um objetivo público, faz um bem comum para a sociedade. E elas não têm um objetivo lucrativo como empresa. Por isso que eu não gosto de usar o termo empresa, não se usa o termo empresa, porque a empresa ela tem um objetivo. Eu tenho uma empresa que é uma produtora, que presta serviço, e eu preciso ganhar dinheiro com ela, tá certo? Uma organização do terceiro setor, ela tem um objetivo público,
no caso, né, de fazer um bem para a sociedade e ela não quer ter rendimentos lucrativos com ele, tá certo? Então, conceituando aí, tá, gente? Primeiro vem o primeiro setor, que é o Estado, né? Depois vem o segundo setor, que é o mercado, onde estão as empresas, exatamente, tá? E por fim, nasceu o terceiro setor, que no caso são as entidades não governamentais, tá? Bem, para explicar, o setor público, por vezes referido como setor estatal, é uma parte do Estado que lida com a produção, entrega e distribuição de bens e serviços por e para o governo ou para os seus cidadãos, né? Exemplos de atividade do setor público são proporcionar segurança social, administrar o planejamento urbano e organizar a defesa nacional, tá? Eu poderia incluir vários aqui, né? Primeiro setor, educação pública, eu poderia incluir, além da educação, eu poderia incluir outros itens como saúde pública, né? Isso tudo é primeiro setor, tá? O primeiro setor é tudo que é gerido pelo governo, né? Que seriam itens que o governo faz ou para o próprio governo, né? Ou para os cidadãos daquele governo, tá? Então, o primeiro setor é o próprio governo, tá? Oi, Kátia, eu agradeço aqui. Todo mundo está me acompanhando, né, gente? Deu para entender esse conceito aí de primeiro setor, né? A gente só vai falar primeiro e segundo setor, a gente só fala aqui introdutório, para vocês poderem entender um pouco, assim, quando se fala tanto terceiro setor, mas o que é terceiro setor? É porque a gente tem o primeiro, que é o governo, entidade pública, né? E depois nós temos o segundo setor, que somos nós, empresários e cidadãos comuns que movimentam a empresa. E, por fim, nós temos o terceiro setor, tá? Então, vamos lá. Primeiro setor, ok. Então, o segundo setor é formado por empresas privadas, né? Seja na comercialização de produtos ou na prestação de serviços. São instituições que possuem finalidade lucrativa. Uma empresa de fundo de quintal, um banco, o pequeno e o grande mercado, ou até uma multinacional imensa, se enquadram neste bloco. Atenção, gente, a questão primeiro setor e segundo setor, eu posso ter o mesmo serviço pelos dois. Eu vou dar um exemplo, que é o banco, né? Eu posso ter um banco público, né? Então, um banco público tem como objetivo específico de gerenciar, né, verbo, dinheiro das pessoas especificamente, né? Mas ele é um banco público, que ele não tem um objetivo específico de fazer dinheiro, de dar lucro. Eu posso ter um banco privado que tem um objetivo de dar lucro para os seus acionistas, né? Então, são dois serviços que estão aí bem presentes, que executam funções iguais, mas estão em setores diferentes, né? Porque eu teria, por exemplo, um banco com um objetivo, como a Caixa Econômica, né, do setor público, então é um banco que não tem acionista, um banco que pertence ao primeiro setor, pertence ao governo, né? E eu tenho um banco como, por exemplo, um Itaú, que é um banco privado, que tem seus acionistas, que está ali rendendo dinheiro, faz com o objetivo de render lucro, ele tem uma finalidade lucrativa, tá? Eu poderia ter várias áreas da necessidade pública que estão inclusas nas duas, não somente o banco, tá? É lógico que o segundo setor se aplica muito mais ao empresariado, vende produtos, supermercado, tudo bem, bancos também, grandes e pequenos negócios, qualquer cara do fundo de quintal que está trabalhando aí é do setor privado, né, segundo setor. A gente que desenvolve qualquer atividade comercial faz parte do segundo setor, mesmo que seja informal, está movimentando o mercado, é segundo setor, tá?
Seja bem-vindo, Rose. Deu para entender isso aí, então, né? Primeiro setor e segundo setor. Tá claro, né? Então ficou claro o que seria o terceiro setor, né, gente? Rose, dá uma aumentada no volume aí. O pessoal tá me escutando direito? Todo mundo me escuta bem? Então é mais você, viu, Rose? Você tá no fone de ouvido, Rose? Tem que ver aí. Tá todo mundo me ouvindo. Vamos lá, gente. Ok, primeiro setor, segundo setor, entenderam aqui, né, o diagrama que eu fiz, tá? Então, o primeiro setor movimenta para o segundo setor e o terceiro setor que movimenta para o primeiro setor, tá? Bom, eu vou contar um pouco da história, o que seria realmente, por que essa coisa tão, né, hoje então está tão em alta, as ONGs, as entidades, né, sociedades e não governamentais e institutos e etc, né? Eu vou passar um pouco do histórico para vocês poderem entender, assim, como é que vem, desde quando existe isso tudo. É muito importante conhecer a origem das coisas. Então, historicamente, o terceiro setor foi o primeiro a surgir, mas passou muito tempo até que ganhasse um conceito próprio, não sendo ainda consensual a sua definição, tá? Existe muito conflito aí, mas vamos voltar há muito tempo atrás, não centenas de anos, mas há milhares de anos, onde não existiam governos praticamente, e o conceito de terceiro setor começou a existir com as pessoas que estavam bem, ajudar as pessoas que são mais necessitadas, né? Então, por isso que muita gente acredita que primeiro, antes até do primeiro setor, nasceu o terceiro setor, né? Tá? Mas como aqui eu disse, não tem muito consenso nessa definição, porque o comércio, o segundo setor, né, no caso o comércio, existe há muito tempo. Então tem uma linha aí, que o primeiro setor ele veio depois, né? Mas existe uma linha que crê que, na realidade, o segundo setor veio primeiro, antes do terceiro setor, né? Que seria, o comércio nasceu antes da filantropia, vamos dizer assim, tá? Então, tal como todas as áreas das humanidades, que não se regem por ciências exatas, as fronteiras que delimitam o terceiro setor ainda não estão perfeitamente consolidadas, tá? Trata-se de um campo de investigação que permanece em busca de uma afirmação, uma vez que engloba um conjunto heterogêneo e diversificado de organizações da sociedade. O terceiro setor é muito amplo, eu vou explicar tudo aqui, tá? Todas as áreas, mas é muito amplo, gente, muito amplo, tá? E ainda não está 100% consolidado, a gente vem evoluindo aí, né, esse conceito de terceiro setor, mas ele vem se tornando cada vez mais importante para a nossa sociedade, tá? Vamos fazer uma pausazinha para fazer um print. Momento do print, fazer um print de caneca aqui. Abram as câmeras aí, quem puder, abram as câmeras pro print. Já estamos a 63 aí.
Bom, vamos continuar. Então, no entanto, é possível fazer uma distinção com alguma clareza, dado que essas organizações apresentam características diferentes das que compõem o restante de setores. É muito diferente uma organização do terceiro setor do que um órgão do governo ou do que uma empresa com fins lucrativos. É muito diferente, tá? Inclusive a coisa vem evoluindo muito no mundo todo, não só no Brasil, vem evoluindo muito e está se tornando cada vez mais claro o que é uma empresa do terceiro setor, né? Uma organização, mais correto falar assim, uma organização do terceiro setor, tá? Então vamos lá. Uma das primeiras organizações que temos registro é a King's School. Vocês terem noção como é antigo, tá? Canterbury, no Reino Unido. Foi uma escola fundada pelo Santo Agostinho em 597 depois de Cristo, tá? E que é considerada a escola mais antiga ativa no país, tá? No entanto, há poucas informações sobre seu funcionamento nos primeiros séculos de existência. Ela era uma entidade, uma organização não governamental, não pertencia à escola, não pertencia ao governo. No caso, foi o Santo Agostinho que fundou, não tinha verbas do governo e ela não tinha fins lucrativos, tá certo? Então era uma escola, né, que vivia de doações, tá certo? Não cobrava mensalidade, não sabe muito no primeiro século como é que era o funcionamento, o gerenciamento, etc., mas sabia-se que ela não era uma escola, vamos dizer assim, privada, né? Porque aí também é a mesma coisa. Eu tenho uma escola, ela pode ser uma escola pública, ela pode ser uma escola privada, paga e financiada pelo comércio da escola, mas ela poderia ser uma escola do terceiro setor, sem fins lucrativos, como uma organização não governamental. Tá? Um exemplo está aí. Então essa é a que tem história mais antiga, que é a King's School, inglesa. Pra vocês imaginarem, há mais de 1.500 anos atrás, né? Funcionando aí com esse conceito que hoje está tão em alta, tá? Contudo, para alguns autores, né, as primeiras ONGs mesmo, esse conceito que a gente tem hoje de ONG, organização não governamental, ele só nasceu mesmo no século XIX, tá? De acordo com eles, o movimento anti-escravagista que levou à criação de organizações como a Sociedade Anti-Escravagista, a qual se pode ter considerada como a primeira ONG internacional. Percebemos também o surgimento de importantes organizações não governamentais em cenários hostis, né, das guerras, tendo como exemplo a Cruz Vermelha, né, que eu acho que hoje a Cruz Vermelha deve ser a entidade do terceiro setor mais conhecida no mundo. E hoje, ativamente, talvez uma das mais antigas, que ela foi criada em 1850, né, após a Guerra Franco-Italiana. E a Peabody Education, né, que foi criada em 1867, após a Guerra Civil Americana. Tá? Então, assim, gente, só para situar, muitas das entidades, elas nascem do terceiro setor, elas nascem depois de um conflito, ou quando existe uma grande necessidade que precisa ser, vamos dizer assim, suprida e o governo não consegue, ou os governos não conseguem, né? Então, vamos aqui manter agora nos tempos atuais, né? Vamos dizer assim, atuais que eu digo nos últimos séculos, né? Então vemos aí que muitas organizações que hoje são famosas e conhecidas, elas nascem com o surgimento exatamente de situações de guerra, calamidade pública, epidemias, né? Então as pessoas se juntam, as pessoas que têm condições e meios se juntam e criam essas instituições e colocam meios para que elas possam existir e elas então vão fazer um papel específico na sociedade, como por exemplo é o caso da Cruz Vermelha, né? Quem não conhece a Cruz Vermelha, né? E está aí presente até hoje, agindo, sonho de muitas pessoas trabalharem com uma entidade tão importante como a Cruz Vermelha, né? Nós temos muitas instituições também que nasceram pós-guerra, né? Não só essas que foram citadas aqui, mas pós-guerra com um objetivo mais variado. Tentar ajudar a manter a paz, reconstruir a vida das pessoas que sofreram, dar apoio
a soldados, né, feridos em guerra e assim por diante, tá? Existem também muitas entidades que são criadas pós-catástrofes, né? Que são entidades criadas pós-terremotos, maremotos e outras catástrofes, né? Que tem um objetivo ali específico de ajudar e suprir uma necessidade que a sociedade tem e que o governo não conseguiu suprir. Estão acompanhando isso aí, né? Maravilha, Cíntia, me ouvindo muito bem, um monte de gente me ouvindo bem aí, tá claro. Rose, vê se põe um fone, talvez, não sei. Fone de ouvido aí, me ouve bem, porque a fala aqui é essencial, né? Bom, gente, então falamos um pouco do mundo, né? Onde realmente, gente, assim, ó, no mundo, o conceito de terceiro setor, né, as organizações não governamentais, elas estão, assim, se tornando fortíssimas pelo mundo e se internacionalizando. Então, como é o caso, por exemplo, da Cruz Vermelha, que você tem a Cruz Vermelha, né, na Europa, tem a Cruz Vermelha na América do Norte e nós temos a Cruz Vermelha aqui, inclusive setorizada por país, né? Você pode hoje se filiar, vamos dizer assim, né? Se associar a uma Cruz Vermelha aqui do Brasil e ter experiências fora do Brasil, participando como membro da Cruz Vermelha, né? É muito comum, tá? Hoje na área da proteção ambiental, então, existem entidades muito fortes que atuam em países diferentes. Nós temos na Amazônia várias entidades que estão atuando, que não são entidades brasileiras, que estão atuando fora do país e que trazem dinheiro de fora com o objetivo da proteção ambiental, né? Por exemplo. Então temos aí várias entidades, tá certo? No Brasil, desde o período da colonização portuguesa e também durante o Império Brasileiro, a assistência social já era exercida por instituições e associações filantrópicas ligadas à Igreja Católica. Essas associações, chamadas de Santa Casa, constituíam os colégios católicos, asilos e hospitais. Então, desde a colônia, né, na época dos portugueses, as Santa Casas eram ou colégios católicos, ou asilos, ou hospitais, todos elas mantidos pela igreja, que foi, né, tinha muito rica e com outros financiadores, membros da igreja ou simplesmente católicos, no caso, e elas mantinham essas instituições, que eram as Santa Casas, com um objetivo filantrópico, né, no caso, que eram colégios, asilos e hospitais. 3 necessidades grandes, que na época da colonização havia uma grande déficit, né, vamos dizer assim, do governo para poder construir e manter essas instituições. Então, a igreja, no caso católica, mantinha essas instituições. Para vocês terem noção, em 1543 foi fundado o que seria a primeira referência histórica de uma entidade do terceiro setor no Brasil. Tá? Há mais de 600 anos, que é a Santa Casa de Misericórdia de Santos, que até os dias de hoje presta apoio assistencial e hospitalar à população. Tá? A Santa Casa de Misericórdia funciona até hoje, então de 1543 tem aí 600 anos funcionando a instituição. Tá? Inicialmente era mantida pelos católicos, hoje é uma instituição não governamental, com associados e etc. Tá? Vocês veem aí que elas nasceram muito da necessidade, né, de assistência social. Aqui no Brasil começou muito pela assistência social, porque muita gente com necessidade, então nascia muito dessa assistência social, tá? Durante o governo do Getúlio Vargas, né, na década de 30, que ocorreu a primeira regulamentação das instituições do terceiro setor, através de elaboração de legislação específica para as entidades não governamentais, sem fins lucrativos e de finalidade pública. Tá? Foi em 1938, foi criado o Conselho Nacional de Serviço Social, que determinou que as organizações associadas ao Conselho teriam direito a receber subsídios e auxílios estatais. Então começou o governo a colocar verba nessas instituições também, para aqui no Brasil, tá, gente? Porque lá fora já acontecia isso há mais tempo. Então teriam direito a receber subsídios para
esses auxílios estatais aí, tá? Então, assim, foi em 1938 que a coisa começou a lhe dar um primeiro passo, tá? A partir do século XIX, no início do século XX, outras religiões passaram a promover a formação de organizações semelhantes à da Igreja Católica, dividindo a parceria com fins filantrópicos com o Estado, tá? Concretizando a ativa participação das entidades sem fins lucrativos na sociedade brasileira. Tá? Então, assim, depois do século XIX, primeiro eram religiões católicas, depois outras religiões começaram a criar suas instituições, né, suas organizações não governamentais e fazer também participação, né, na sociedade brasileira aí, com esse objetivo. Inicialmente, era muito mais na questão da assistência, tá, gente? É isso, vamos lá. E no período republicano, então, aí mais ou menos 1889 até 1945, que ocorreram outras mudanças, né, mudanças bem significativas no relacionamento entre Estado e entidades religiosas. Né? No caso, devido ao forte processo de industrialização e urbanização no país e, consequentemente, o aumento das necessidades sociais da população, surgem novas instituições que passaram a executar funções de assistência social aos cidadãos. Ali até o começo do século XIX, houve um boom muito grande dessas entidades que faziam assistência social, tá? Todas elas organizações não governamentais. E o governo passou a ver que era importante, porque fazia função que o governo não conseguia executar devido a esse aumento, né, da população, da industrialização e da urbanização, muita gente vindo do campo para as cidades e a situação ficando muito precária. Então, as entidades ajudavam muito, né? E começaram a fazer um papel cada vez mais importante e o governo a reconhecer isso. Isso é muito importante. Com a implementação do regime militar no Brasil, ocasionou uma crescente insatisfação com a política interna do país e abriu as portas para o aumento da ação dos movimentos sociais ligados a instituições e organizações de caráter de assistencialismo. Aí houve, nesse período, né, uma ligação já dos movimentos sociais com as organizações não governamentais, essas de assistência, porque na época não existia ainda, por exemplo, as de meio ambiente, as de cultura e etc. Nós estávamos ainda num período em que as instituições eram muito mais para assistência social, ajudar idoso, ajudar criança, escola, dar comida para pobre, passar frio, né? As entidades tinham esse objetivo aí, né? Dependendo do local e da sua entidade, que era muito mais ainda de manter a sociedade do que na questão de educação, cultura e meio ambiente, tá? E esporte, né? Até então, o terceiro setor é integrado por várias entidades cuja representatividade não era bem definida, né? O que ocorreu em março de 1999 com a promulgação da Lei 9.790, que dispõe sobre a classificação de pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, instaurando e disciplinando parcerias e outras prudências. Então, assim, gente, até em 98, 89, 90, deixa eu ver aqui, peraí que eu vou te dizer. Em 98 saiu uma primeira lei, mas a lei de 99 é que começou a definir, essa 990, ela começou a definir o que era, qual é a classificação, que tipo de entidade é. Que tipo de entidade é isso? Que é uma associação? Ah, é um grupo de pessoas? Ah, então é uma associação. Ah, é um instituto, porque é mantido por um banco? Ah, é um instituto, porque é mantido por uma igreja? Entendeu? Como é que é? Como é que entra o dinheiro para essa instituição trabalhar? Entendeu? Então foi dando um outro caráter, elas se tornam pessoas jurídicas de direito privado. Importante entender isso, que são pessoas jurídicas não pertencentes ao governo, tá? Então essas são de direito privado, tá certo?
Então foi aí que começou, em 99, é que começou no Brasil realmente uma definição e elas se tornaram pessoas jurídicas, tá? E a legislação no setor ela evoluiu muito até hoje, viu, gente? Evoluiu muito, nós tivemos aí essa lei de 98 e 99 que eu falei, depois nós tivemos em 2009 nós tivemos uma outra legislação e depois o decreto legislativo, tá? Mas o que marcou tudo, que definiu tudo, foi em 2014, entrou uma nova lei considerada marco, né? Um marco que é a 3.019 de 2014, considerado um marco regulatório do terceiro setor. Então, tudo que eu vou explicar daqui para frente, como é que funciona, o que é uma instituição dessas, ela toda ela regulamentada em cima desse marco regulatório do terceiro setor, tá, gente? Muita gente pode se perguntar e se falar, eu não estou vendo muita necessidade para isso, um assunto... Mas é assim, talvez você queira, sei lá, montar um grupo de amigos que quer melhorar a situação do seu bairro, é no terceiro setor que você consegue, entendeu? Talvez a sua rua não seja um condomínio, mas você pode criar uma associação dos moradores da rua, entendeu? Ou você pode criar uma associação, você faz uma atividade, entendeu? E monta a associação das pessoas que fazem macramê. Aqui perto de Brasília existe uma região, lá em Olhos d'Água, que existem muitos artesãos que eles fazem artesanato com barro e com outras coisas, né, materiais, e eles montaram uma associação, é uma entidade do terceiro setor. E hoje essa associação vende, né, sindicatos e outras coisas acabam sendo associações do terceiro setor. Eu vou explicar bem isso, mas é só para vocês poderem entender a importância disso aí e principalmente a importância dessa legislação. Talvez não seja importante entender assim detalhadamente o que cada lei quer, mas entender onde a gente está hoje, tá? A lei de 9.637 de 98, ela instituiu a primeira forma das organizações sociais de interesse público, deu o início do conceito do terceiro setor aqui no Brasil, tá? Contornos tecnicamente definidos, então bem definido tecnicamente, tá? Essa lei foi formulada de acordo com a perspectiva do antigo Ministério da Administração e Reforma do Estado, segundo a qual as atividades do Estado são as de poder executivo, judiciário, legislativo e Ministério Público. São exclusivas, tá? Mas as não exclusivas, embora estatais, configuram o setor privado, podem realizar, sim, convênio em parceria com organizações privadas, como escolas, hospitais, centros de pesquisa, entidades assistenciais e empresas estatais vinculadas ao mercado. Então foi essa lei de 98 que começou a criar parcerias público-privadas, vamos dizer assim, né? Então, assim, era o governo podia investir a partir daí nas instituições não governamentais. Vou voltar ao exemplo simples que eu dei, quer dizer, na minha rua ali não tem asfalto, não tem iluminação pública, não está chegando, eu posso montar uma entidade, entendeu, com os moradores e a gente procurar uma instituição, né, um órgão que queira investir ali e a gente instalar, por exemplo, o asfalto na rua, uma vez que agora o governo não tem outras prioridades, demoraria a chegar na minha rua, né? Com essa nasceu condomínios e nasceu uma série de outras coisas, eu vou explicar tudo aqui, tá certo? Mas é nesse conceito aí que começou o trabalho do terceiro setor. Não saiu a lista ainda. Todo mundo me acompanhando. Eu sei que é um assunto delicado, mas vocês vão ver que é benéfico entenderem bem essa questão do terceiro setor. Pode ser, inclusive, útil para vocês em algumas áreas, né? Não sei quais são as áreas de trabalho e de atividade, mas hoje é muito amplo, muito amplo. A grama do terceiro setor é muito ampla. Tudo bem aí, né, moçada? Vamos lá. Então, dentre algumas alterações dessa lei de 9.790, que já é de 99, destacou-se duas coisas que eu considero muito importantes, que deu
um boom, vamos dizer assim, nas possibilidades do terceiro setor, que foi a adoção de novos critérios de classificação da entidade sem fins lucrativos de caráter público. E 2 pontos foram muito importantes. A possibilidade de articulação de instituição de direito privado e público, como eu já tinha falado, então havia já a partir daí o governo poderia passar verba para as entidades, que as entidades pudessem executar ações, né? E a possibilidade de remuneração dos dirigentes das instituições sem fins lucrativos, o que até então não podia. Então você mantinha uma ONG, vou dar um exemplo simples, você monta lá a tua ONG do seu bairro lá, administra o bairro, cuida da luz pública, dá uma força na segurança, etc. Mas você não pode receber um salário por isso, tá? Não podia até então. Então hoje, dependendo da norma ali, você sabendo regulamentar direitinho, os dirigentes podem se remunerar, tá? Em função do projeto e etc. Tá certo? Depois a lei de 13.019 de 2014, lá que eu chamei de marco, né, conhecido então como Marco Regulatório das Associações da Sociedade Civil, estabeleceu um novo paradigma. Depois eu vou botar a lei lá, disponibilizar para vocês. A lei toda ela está online, mas eu vou disponibilizar a lei para quem quiser se aprofundar, tá? Ela estabeleceu um novo paradigma nessa relação entre entes públicos e organização do terceiro setor. Tá certo? Gente, a lista está online. Vamos lá, todo mundo assinar para ninguém ficar choramingando. A lista está online. Assina aí, moçada. Vamos lá, então. Todo mundo de lista assinada? Posso continuar? Beleza, vou nessa então. Mariana assinou. Cíntia assinou. Isabel assinou. Edenilson assinou. Darlene. Maravilha. Daqui a pouco tem alguém chorando que não assinou aí. Diz que a gente não dedicou um tempo. Até paro de falar de outro assunto para ficar no foco da lista. Vamos lá, moçada. Então, outra coisa que foi muito importante ali em 2014 foi que vieram as obrigações de transparência e de publicidade estabelecida pela Lei de Acesso à Informação de 2011, tá? Então, a lei de 2014 obrigou que as entidades colocassem, né, o acesso à informação e a transparência das entidades, né, para a população e para os entes governamentais. Isso aí facilita muito, porque você consegue verificar exatamente o que uma entidade está fazendo, né? Seja ela, qualquer atuação, ela hoje é obrigada a ter transparência, tá? E, inclusive, na publicidade, tá certo? E existem normas, o que pode e o que não pode a nível de publicidade, tá certo? Isso aí também foi muito importante, tá, gente? E aí regulamentou de maneira como está chegando aqui agora, tá certo? Vou explicar para vocês, então, como são essas entidades e como funcionam essas entidades. Opa! 23 anos, entidade antiga, hein? Maílza, né? Você é de onde, Maílza? Salvador, Bahia, delícia. Aí tem entidades maravilhosas. E qual é a área da entidade que você trabalha? Radiologia, é? Saúde?
Excelente. Excelente. Na área de saúde, então, elas são antigas, bem estabelecidas e muito úteis, né? Muito úteis no Brasil, muito útil, porque só o setor público não dá conta e o setor privado está cada vez mais caro, né? Então, elas são muito úteis, tá? Não necessariamente, em geral, radiologia em geral. Radiologia, além da saúde, em outras áreas também, Marilza? Ah, bacana também, muito bacana, pesquisa científica e tudo, né, eventos, né? Muito bom. Muito bom. É muito amplo, né? Muito amplo. O terceiro setor hoje é muito amplo. Tá aqui, né, gente? Estamos aqui nós fazendo esse curso graças ao terceiro setor. Porque isso aqui é uma participação, vocês não estão pagando nada, entendeu? É uma participação que devido a uma parceria, né, do Instituto Amigos da Reserva da Biosfera do Cerrado e da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. Estamos aqui graças a essa participação do terceiro setor com, no caso aqui, o governo, né? Muito bom, Marilza, muito bom. Essa lei aí, viu, Sanádia, é isso, Sanádia? Eu leio mal aqui, que a letrinha está muito pequena do nome. Essa lei aí, ela está muito em alta, viu, gente? Essa de 2014, eu vou disponibilizar a lei para vocês. Vale a pena dar uma lida, tá? Não sei qual é a área de atuação, a gente já vai descobrir daqui a pouco de cada um, mas de todos os setores hoje, o terceiro setor está presente, gente, em todos. Então, vale a pena você estar pelo menos por dentro da legislação para poderem atuar. Nem que seja como o caso da Marilza, que você vê, ela é funcionária de uma entidade do terceiro setor, né? Então, assim, também é isso. Eu vou trazer dados depois, já trago alguns aqui, mas assim, é um setor muito grande que emprega muita gente, tá? A gente vai ao longo da semana aprofundar nisso tudo aí, mas é muito bacana. Vamos lá, gente, continuando. Então, a importância do terceiro setor na nossa sociedade, Então, é indiscutível a importância do terceiro setor. Isso se deve às mudanças e inovações sociais obtidas através do trabalho das organizações que somam esforços para contribuir à melhoria da qualidade de vida da sociedade menos favorecida. E aqui eu estou colocando sociedade menos favorecida, mas eu poderia falar animais, né? Eu poderia falar vegetação, eu posso falar uma série de áreas, vamos dizer assim, né? Da nossa sociedade, do nosso mundo, do nosso planeta, que está desfavorecido e que precisa de uma ajuda. E o terceiro setor é presente aí, é muito importante, né? Enquanto o Estado, representado por órgãos públicos, municipais, estaduais e federais, além de ministérios, secretarias e autarquias, não consegue cumprir a sua parte nas funções que lhe são pertinentes no papel do gestor público, a sociedade se manifesta, se organiza em movimentos que se transformam em organizações sem fins lucrativos. Tem um projeto, uma organização sem fins lucrativos, que eu gosto muito, que já ficou famoso, que também é da Bahia, começou na Bahia, hoje já tem em outros estados, que é o projeto Tamar, não sei se vocês já ouviram falar, que é um projeto que tem um objetivo, né, que já é vitorioso, ele já está há 19 anos também, que era a questão das tartarugas que estavam em extinção, né? Então, eles criavam pontos e o pessoal monitora e auxilia as tartarugas. Na verdade, eles fizeram muito mais que isso. Eles recolhem os ovos. Primeiro começaram a recolher tartarugas feridas por rede de pescador e outras coisas e ajudar elas. Depois passaram a proteger os ninhos dos ovos. Houve uma época que estava praticamente em extinção, né? Então, eles começaram a proteger os ovos das tartarugas,
para que eles pudessem eclodir e as tartaruguinhas fossem ao mar normalmente, né? Hoje, o projeto tem vários pontos no Brasil, né? Tem alguns desativados aí devido à pandemia, mas tem vários pontos funcionando ainda no Brasil e sendo reativados com esse fim. E eles protegem a praia nos lugares de desova. A tartaruga vem desovar e eles protegem os ninhos e até a saída das tartarugas para os ninhos, né? E hoje é um projeto gigante e a maior vitória é que ao longo dos anos eles conseguiram tirar as tartarugas do mapa da extinção, né? Que elas já estavam praticamente extintas, hoje já não é mais o caso. Eles faziam um trabalho fenomenal, né? Isso é terceiro setor, gente, 100% terceiro setor, tá? Eu poderia citar aqui N exemplos de terceiro setor, mas é extremamente importante. Como eu já falei, nós temos hoje, atualmente, na Amazônia, várias entidades muito fortes do terceiro setor, muitas delas não nacionais, que estão aí trabalhando intensamente contra um problema que a gente pode ver daqui a uns anos, que é o problema do desmatamento, né? Que está aí extremamente forte e a gente precisa proteger, no caso, as nossas florestas, né? A Amazônia, então, é seríssimo. Nós temos aí muitas entidades não governamentais que atuam. Hoje, elas são importantes em todas as áreas. Veja aqui, no nosso caso, né, que é na área da cultura. Então, entidades que estão aí fornecendo onde vocês poderiam fazer essa quantidade de cursos, né, por um custo praticamente zero, né, porque o que vocês têm de custo aí é a necessidade de vocês, que é o celular, a internet, né, que vocês precisam para outras coisas também, mas usando os meios que vocês já têm, vocês conseguirem aí um volume de conteúdo que não teriam se não existissem essa parceria e se não existissem essas entidades, né? Tem gente aí, inclusive, que pelos trabalhos que eu vejo aqui, gente aqui que daqui a pouco está profissionalizado, né? Em outras áreas ou nas áreas do seu interesse. A mesma coisa em áreas do esporte, porque tem muitos atletas sem condições, excelentes atletas, que foram financiados por programas de entidades do terceiro setor, né, que bancaram eles durante os seus treinos e o seu chegada ao profissionalismo e depois investiram em competições, mandando eles para fora, se projetando, porque no esporte somente o futebol e alguns outros esportes é que tem esse glamour do comércio, né? E muitos deles não têm e o governo não tem condições de investir em todas as modalidades. Então nós temos aí várias situações, né? Várias, né? Então na área da cultura, na área da educação, temos entidades fortíssimas aí, né? Inclusive parcerias públicos-privadas aí de educação que são muito boas também na mesma situação, né? Não estou nem falando, eu estou saindo um pouco do assistencialismo para a gente poder refletir um pouco, porque assim, o assistencialismo é como eu citei, já tem muitos anos, décadas, séculos, que as entidades do terceiro setor são específicas do assistencialismo, de ajudar a pessoa com necessidade, que está com fome, está com frio. Eu conheço um projeto na França que é muito forte, de abrigar as pessoas na época do inverno, em zonas urbanas e não urbanas, porque o frio é muito grande, o frio mata, né? E aí os moradores de rua, quando chegam na época do inverno, passam situações sérias, por perrengues sérios, porque realmente faz frio, né? E eu conheço projetos maravilhosos, mais de um, inclusive, 100% terceiro setor, né? 100% financiado pela iniciativa privada, né, que segura a onda ali no inverno muito bem e protege muitas vidas, salva muitas vidas. A gente não tem tanto esse problema do frio aqui, ele faz frio, mas não mata aqui no Brasil, né? Mas nós temos aí entidades lá fora, Canadá e países nórdicos como Noruega e etc., onde realmente o frio é muito forte, que tem entidades muito importantes. Hoje elas são de extrema importância para esse período de frio, né? Aí já entramos de novo no assistencialismo. Então, assim, a importância é, sem dúvida nenhuma. O terceiro setor já está se desenvolvendo, se identificando na medida em que atua nas mais diversas áreas, tais como educação,
saúde, cultura, meio ambiente, assistência social, etc. Esse setor se inseriu como importante ator social na busca pela melhoria das condições da sociedade, pela capacidade de geração de empregos, participação democrática, exercício da cidadania e responsabilidade social. Tá? O terceiro setor tem um caráter estratégico, da maior importância no âmbito de qualquer sociedade que se preocupa com o desenvolvimento social e a consolidação de valores democráticos, pluralistas, comprometidos com a solidariedade humana e o sentido de comunidade. Então, assim, hoje tá ali aquela rodinha que eu mostrei lá no começo, né, aquele disco, hoje é assim, é um terço. Né? Tem gente que acha que é mais, eu mesmo sou um desses, que eu acho que o terceiro setor é mais importante que muitas outras áreas, vamos dizer assim, né? Porque se a gente pegar, por exemplo, o segundo setor, o comércio é muito bom, gera muito emprego, etc., mas está o objetivo ali de movimentar, né? E o terceiro setor não, né? Ele movimenta muito dinheiro, gera muito emprego, ajuda muita gente, mas não tem esse objetivo comercial, vamos dizer assim, né? Isso é muito bom. Hoje não tem mais jeito, gente, não tem área. Eu acho que não tem nenhuma área da sociedade que não caiba uma atividade de terceiro setor, tá? Que não caiba uma organização não governamental para agir ali, né? Você vê como o exemplo da nossa colega aqui citou, né? A entidade faz pesquisa, investe em encontros de pesquisadores, né? E isso é extremamente importante, porque é nesse momento em que ali há uma atualização de informação, talvez muitas pessoas não consigam se encontrar, né? Não sei se é internacional ou nacional, mas dificilmente se encontrariam para trocar as suas informações, né? Por exemplo. Então a pessoa pode não dar valor a um simpósio, mas ele é muito importante porque é ali uma troca de conhecimento, né? A gente vê aí, como o caso da pandemia, como foi importante a troca de conhecimento entre cientistas para a gente poder conseguir sobreviver, literalmente, né? Então, hoje não tem saída. Tá, gente? O terceiro setor ele é extremamente importante e ele está em todas as áreas. Tá? No Brasil, atualmente nós temos 815.676 entidades registradas no terceiro setor. Então, segundo o mapa das organizações da sociedade civil, um estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, né, existem 815.676 organizações do terceiro setor no país. Isso é data de 2020, foi o último censo, foi, né, esse último mapa que foi realizado. Já tem 2 anos. Isso são entidades que estão legalizadas, porque você pode começar uma atividade, juntar um grupo de pessoas, a maioria dos casos acontece assim, né? Você monta ali uma entidade, começa uma atividade, 2 anos depois ou 3 anos depois é que você faz o registro dessa entidade, ela se torna uma pessoa jurídica, onde ela vai entrar, então, nessas estatísticas, né? Então, existem muitas que estão por aí agindo ainda na informalidade, tá? Um dos objetivos aqui é ensinar como é que monta, como é que gere e como é que funciona essas entidades, tá certo? Ok? Tudo bem aí, gente? Tá me ouvindo bem, Isabel? Tá me ouvindo bem, Adenilson? Maria Ramos, tá me ouvindo bem? Cíntia, todo mundo me ouvindo, né? Me ouvindo, me vendo, estão acompanhando? Vamos lá, moçada, vamos continuar. Então vamos lá, os papéis e os atores do terceiro setor. O terceiro setor se revela como um importante coadjuvante do Estado e, através dele, é possível firmar vínculos de cooperação em prol do bem comum, uma vez que assume um papel complementar às atividades estatais. Eles geram bens, serviços públicos e privados. Todas elas têm como objetivo o desenvolvimento político, econômico, social e cultural no meio em que atuam, tá? Os atores do terceiro setor são as ONGs, associações,
fundações, entidades de assistência social, de educação, de saúde, de esporte, meio ambiente, cultura, ciência e tecnologia, entre outras várias organizações da sociedade civil. Então, quem são? São esses atores, são esses personagens, são essas entidades que fazem, tá, o terceiro setor acontecer. É importante entender que o terceiro setor, ele faz esse papel, né, coadjuvante aí com o Estado. Então, assim, ele não é o ator principal de uma ação. Vou dar um exemplo, vou ficar na minha área, né, na área da cultura. Então, você vai encontrar pelo governo, vou dar um exemplo claro aqui, cursos, né, que são mantidos e propostos pelas secretarias e os ministérios de cultura, entendeu? Que estão disponíveis, mas talvez você não encontre um organizado da maneira que está essa parceria do Instituto Amigos da Reserva da Biosfera com a Secretaria de Cultura. Talvez você não encontre algo que se encaixe no seu modelo, porque vejam bem que aqui tem gente de vários estados, né? Vou citar a colega que citou aqui da Bahia, tem gente de vários. Tá tranquilo, Cíntia, tá tranquilo. O importante é acompanhar a minha aula. Eu vejo aqui gente do Brasil inteiro, né? Soltem aí, digam de onde vocês estão. E isso aqui, eu estou aqui em Brasília e graças a essa estrutura a gente consegue disseminar o conhecimento para o Brasil inteiro, né? Então é uma atividade que com a ajuda do terceiro setor pode acontecer. Tá aí, ó, Ricardina do Piauí, entendeu? Rio das Ostras, Rio de Janeiro. Isso é maravilhoso, isso acontece graças à ação do terceiro setor, gente. Entendeu? Vocês não teriam, talvez em alguns lugares não teriam os cursos, talvez em alguns lugares teriam cursos, mas não como esse. Então, o que acontece? Ele é um ajudante, um auxiliar, né, para que as entidades possam trabalhar junto com o governo. Né? Então, assim, vem complementar, não quer dizer que não tenha, vem complementar. Tudo bem, em algumas situações não tem condições ainda e o terceiro setor vem suprir, né? Aí vamos lá, ó, gente de Uberlândia, né, Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo, mais gente do Espírito Santo, Natal, Mossoró, Amazonas, Rio de Janeiro, gente do DF, Piauí, Rio das Ostras, como eu falei, mais gente do Piauí, né? Tem gente aí de vários lugares do Brasil, né? São Mateus, vejam isso, é maravilhoso isso, gente, graças à iniciativa do terceiro setor. Né? Você vai achar, por exemplo, no nosso caso aqui, vou voltar para Brasília, aqui em Brasília você vai achar alguns cursos, né? Agora, por exemplo, estão acontecendo alguns cursos por uma outra entidade aqui, que não é não governamental, mas é curso de graça, que estão fazendo junto com a secretaria também, mas não é um instituto, né? Estão fazendo curso, mas os cursos são presenciais. Então, se restringe às pessoas que estão em Brasília, né? Ou outros cursos que a secretaria dá, que são limitadas ao agente cultural de Brasília, por exemplo, né? Ou cursos que o MINC dá, por exemplo, eu já lecionei em cursos do MINC. Estou ficando só na área da cultura, tá? No caso aqui, cultura e educação. Né, que são cursos que não cabem para as pessoas. Nós estamos aqui 60 e tantas pessoas reunidas, entendeu? Fazendo uma atividade que é proporcionada pela essa parceria do terceiro setor. Então é importantíssimo, tá? Esse papel aí do terceiro setor, né, no caso. Importantíssimo. E pode ser, então, ONG, associação, a gente vai conversar bem sobre a entidade e a característica jurídica dela, tá, gente? Mas é só para entender assim, ó, elas são muito importantes. A lista saindo aí de novo, viu, pessoal? Quem não assinou, assina de novo, tá? Então, o terceiro setor abrange ações públicas que saem do domínio estatal, passam a ser encampadas por organizações da sociedade civil, como, por exemplo, a prestação de serviço nas áreas de saúde, educação e bem-estar social, bem como defesa dos direitos de grupos específicos da população, como mulheres, negros, povos indígenas, né, de proteção do meio ambiente, promoção do esporte, cultura e lazer, tá? Então tá aí, é uma ampliação, vamos dizer assim, do leque, né, de ações da sociedade civil, né, para a sociedade, né, para a população. A iniciativa privada com fins públicos,
é com o objetivo de combater grandes problemas do mundo atual, como pobreza, violência, poluição, analfabetismo, racismo, etc. Né? São instituições com grande potencial de representatividade, podendo ser vistas como legítimas representações dos interesses da sociedade civil. Aí eu vou voltar, gente, ao meu pequeno exemplo lá, que eu dei de uma associação de bairro, entendeu? De rua, que tem um objetivo de melhorar a segurança, entendeu? Ou manter a iluminação, ou proteger as pessoas daquele bairro, né? Então, tá ali com um objetivo muito específico, né? E aquilo ali nada mais representativo do que aquilo ali, porque não tem nenhuma outra entidade, né? E nenhum outro órgão que vai representar tão bem, né? Seja ali com problema de falta de luz, o problema de asfalto, né? Ou de alagamento quando chove, entendeu? Ou muitas áreas que são áreas que têm árvores, ou caso de desabamento, né? Que estão muito próximos a umas regiões, de proteger as pessoas em relação a esses desastres, né? Então a representatividade é muito grande. Seja um grupo de mulheres com um objetivo muito específico, né? Hoje tem entidades muito fortes aí nessa linha aí de proteção à mulher, de proteção à criança, ao índio, né? É muito importante e eles são extremamente representativos, porque é uma sociedade que está ali formada por essas pessoas, né? Conheço os casos aí das associações de quilombolas que mantiveram os quilombolas, protegeram suas áreas e suas culturas, né? Algumas entidades, inclusive na questão indígena, né? Que estão aí acontecendo e que precisam dessas ações no terceiro setor. Nada mais representativo que as próprias associações que eles criam, né? Então, assim, é extremamente representativo, tá? Um papel importantíssimo aí para a nossa sociedade. Com muito carinho, sim, com muito carinho, viu, Kátia? Inclusive, assim, esse primeiro curso, eu sei que talvez para alguns pareça cansativo, estou dando muitas informações, estou trazendo muita teoria, mas é para dar um embasamento, tá? As próximas aulas eu vou já trazer uma coisa mais leve e vou ajudar vocês a pensarem como instituírem as entidades que vocês precisam, sejam para executarem seus projetos, sejam para ajudar na região de vocês, seja para ajudar, sei lá, pessoas que estão ao redor, fazer caridade, assistência social, educação, cultura, tem muitas áreas que podem agir, né? E o objetivo do curso é esse. Então, vou inclusive ensinar como buscar dinheiro, entendeu? Para as entidades, vou dar toda a gama. Agora, a gente precisa começar com esse conceito aí, para que todo mundo fique claro esse conceito. O curso depois vai ser disponibilizado, tá? Eu vou ter umas correções de português aí que eu notei, vou corrigir e vou disponibilizar, eles vão colocar no grupo lá, depois disponibilizam para vocês, tá certo? Tudo bem, né, gente? Vamos continuar? 5 características das organizações do terceiro setor. Tá? São 5 características das organizações do terceiro setor que diferenciam as organizações do terceiro setor das demais organizações, tá certo? Então, elas são formalmente constituídas. Vou explicar bem aqui e depois nós vamos ver como é que se faz isso. Ela tem uma estrutura básica não governamental. Vou explicar todos esses 5 pontos, tá? Elas têm gestão própria, tá? Elas são sem fins lucrativos, tá? E ela tem uso significativo de mão de obra voluntária, tá certo? Não quer dizer que é só voluntária a mão de obra, viu? Então vamos lá, formalmente constituídas são entidades que hoje são legais, elas têm representação jurídica. Vou dar o print. Elas têm representação jurídica, tá, pessoal? Elas são como uma empresa, como um banco, elas têm documento, elas têm certidão de nascimento, de nasceu tal, quem são os responsáveis, tá? Isso aí é formalmente constituída. Pode abrir conta em banco, entendeu? São entidades de verdade, gente. Como uma empresa, só tem que elas não são uma empresa. Vamos fazer um print aí?
Cheio de gente bonita aí. Vamos fazer um print, pessoal. Deixa eu pegar minha canequinha para fazer a propaganda. Foi o print, vamos continuar, gente. Vamos embora, porque nosso tempo voa. Tá? Aí ela tem uma estrutura básica não governamental. O que quer dizer? Elas não pertencem ao governo. Porque se você tem uma instituição e ela pertence ao governo, aí ela não é mais uma instituição do terceiro setor, tá? Ela pode ser uma estatal, né? Porque é uma empresa do governo, etc. Mas então, assim, ela não tem estrutura básica dela, é não governamental, não pertence ao governo. Isso é importante entender, tá? A partir do momento que pertence ao governo, não é uma instituição do terceiro setor. Ela é público, ela é privada, né? Mas ela pode fazer uma relação com o terceiro setor. Então, convênios com o terceiro setor, parcerias e etc, etc. Mas ela não tem governança do terceiro setor, do governo. O governo não tem membros dentro dela, tá? Então, ela não pode pertencer ao governo, tá? Gestão própria. Então, assim, ela é gerida pelas pessoas, são representações, que está formalmente constituído lá e diz na formação da Constituição quem é o presidente, quem é o vice-presidente, quem são os mandatários, vamos dizer assim, né? Quem são as pessoas que gerem essa instituição, tá certo? E ela é sem fins lucrativos. Aí, atenção, gente, que nem a colega falou aqui, ela trabalha numa empresa do terceiro setor, recebe um salário mensal ali, porque ela faz o serviço de secretariado, que é importantíssimo para que a instituição funcione, né? Então, leva muito isso em consideração, tá, gente? Porque muita gente pensa, vou fazer filantropia, vou trabalhar de graça. Assim, tem muita gente que faz trabalho voluntário, muita gente, muita mesmo gente que faz, né? Recentemente eu vi uma entidade aí que estava procurando trabalho voluntário e depois fiquei sabendo por um sobrinho meu que tentou se inscrever que já não tinha nem vaga mais, né? E era trabalho voluntário 2 horas por dia, no máximo 4 horas por semana, era uma coisa assim, então ia 2 vezes por semana na entidade e não tinha vagas. Não quer dizer que além do trabalho voluntário não tenha gente empregada, trabalhando e que os dirigentes não possam receber. Porque quando diz não tem fins lucrativos, não quer dizer que as pessoas não possam ganhar dinheiro. Porque se eu estou trabalhando para uma entidade, eu estou colocando minhas horas de trabalho nessa entidade, eu devo ganhar remuneração por isso. Se eu estou dirigindo a entidade, eu sou um dirigente da entidade, né? Eu estou executando um projeto para a entidade lá e administrando esse projeto, eu tenho que ser remunerado por esse trabalho. Agora, eu não remunero por ser membro da entidade, eu não vou ganhar, entendeu? Eu não vou ganhar por ser sócio da entidade, entendeu? Então, há essa diferença aí. E a entidade não tem fins lucrativos, ela não vai comprar uma roupa por um valor X e vender por 2 vezes X. Não. Ela tem o objetivo de vestir e passar frio nas pessoas, entendeu? Ou até vender o item. Ela está vendendo um item para recuperar o valor, ou a pessoa dá uma doação em função do item, entendeu? Para poder se recuperar, mas ela não tem o objetivo de lucro, que é típico e característico do segundo setor. Tá? Então é isso aí, são 5 pontos bem estruturais. Dizem que quando você tem pelo menos 4, né? Você pelo menos 3, você já está bem dentro do conceito de organização do terceiro setor. Tá certo? Vamos às denominações jurídicas. Por que eu chamo de denominações jurídicas? Porque elas precisam existir juridicamente, né? Então, dentro da lei, funcionando, elas precisam ter uma carteira de identidade, eu vou chamar. Desculpa, vou ser mais simples ainda, uma certidão de nascimento, tá certo? Então, existem 2 denominações jurídicas para as entidades do terceiro setor. Elas são associações ou elas são fundações. Eu vou explicar bem aqui os 2 modelos, tá certo? Aí cabe muita coisa aí dentro, é só para ver. Então, a associação, ela é um grupo de pessoas que se organizam
para fins não econômicos, não havendo, portanto, distribuição de lucros entre seus participantes, tá? Elas são constituídas através de um estatuto social e, normalmente, atuam nas áreas de assistência social, ambiente, saúde, educação, cultura e etc. Tá? A maioria das organizações não governamentais, as ONGs, são associações. Um grupo de pessoas, 3, 4, 5, 10 mil, se juntam e criam uma associação. Tá? Elas criam isso, eu vou explicar bem lá, fazem uma assembleia, criam uma ata e criam um estatuto, que é o que eu estou explicando aqui. Esse estatuto dá a certidão de nascimento, nasceu em tal lugar, assim, assim. É um pouquinho mais profundo que uma certidão de nascimento, porque ele também coloca ali no estatuto, tem todos os objetivos. Então, ela tem o objetivo, sei lá, no caso aqui vou dar o exemplo, de manter assistência social para as pessoas moradoras do bairro XYZ do Distrito Federal. Então, como seguindo o meu exemplo, montei uma associação, um grupo de pessoas montaram uma associação que tem um objetivo específico de dar assistência social aos moradores daquele bairro. Então, está bem claro o que ela faz. Então, se ela um dia estiver distribuindo comida ou vendendo comida, ela está agindo ali, recuperando dinheiro. Qual é o objetivo? Ter dinheiro para a instituição executar uma coisa ou distribuindo a comida para que as pessoas tenham uma alimentação nesse bairro. Entendeu? Então, assim, nesse estatuto, nesse documento estatuto, a associação coloca os seus objetivos e as suas maneiras de trabalhar. Tá certo? Eu vou mostrar vários aqui, tá? Mais de um estatuto social. E essas são as associações. Como eu já falei antes, a maioria das organizações não governamentais são associações. É a maneira mais simples de você montar uma entidade não governamental, é se associando com outras pessoas, né? Que você cria uma representatividade. Vou lembrar lá a questão da representatividade, que é muito importante, tá certo? Deu para entender isso aí, né, gente? Aí, a Maísa dando dicas aí. Olha só, a entidade que ela trabalha, composta por 22 médicos, 22 associação, tá? Que eles fazem serviços voluntários, então eles, como já são médicos e têm as suas profissões, não recebem dinheiro pela entidade, né? Aí tem tesoureiro, vice-presidente, etc. E no estatuto contém os direitos e os deveres da associação, tá? Tá em uma associação específica e lá no estatuto dela está dizendo quais são os objetivos dela, né? Que é com os deveres e os direitos da associação. E aí, dependendo da associação, ela pode ter modelos de associados também. Eu posso fundar ela hoje e ela vai aumentando os números de associados. Aqui em Brasília nós temos uma associação para o pessoal do audiovisual, que é a BCV, que é uma entidade que já tem mais de 30 anos, né? Que a diretoria troca, eu acho que é de 5 em 5, de 2 em 2 membros, já fui até presidente há mais de década atrás. E qual que é o objetivo dela? O objetivo dela, então, é promover aí ações relacionadas ao audiovisual, no caso, né? Então, incentivar que haja verba para o audiovisual, incentivar os cursos, né? Ela representa, desculpa, gente, ela representa os técnicos, atores, diretores e roteiristas do Distrito Federal, tá? Então, todo o pessoal que trabalha na área do audiovisual, de cinema, televisão e etc., de Brasília, tá certo? E você pode... Aí, ó, no caso dela tem 22, tem 600 associados. 600, é grande. A BCV aqui não tem 600, é isso que eu ia dizer. A BCV aqui tem 300 associados hoje. Tudo bem, o associado ele paga uma verba ali para poder ser membro e tem uma série de benefícios, né? Tem associações que não precisa pagar, né? Eu vou fazer uma associação no meu bairro, né? Eu quero que as pessoas tenham melhores condições de moradia, vamos dizer assim, eu não vou fazer os caras pagarem, entendeu? No caso da nossa associação, as pessoas pagam. No caso aí das associações dos médicos, provavelmente eles devem pagar uma taxa, entendeu? Que são 600 pessoas. Assim, a entidade, você imagina que são um grupo de pessoas dando uma taxa que seja pequena, o que vai acontecer? Esse valor pequeno dá um valor bom mensal e
essa mensalidade faz com que a entidade funcione, pode pagar funcionário, pagar um aluguel de uma sala, e etc, etc, né? Trabalhou aonde, Cíntia? Em que estado trabalhou na área do audiovisual? Elisete, exatamente. Aí, no caso, o clube, eu vou falar aqui bem do clube. No caso, o clube aqui, entidade do terceiro setor, tá? E aí é a mesma coisa. Vai movimentando isso, né? Porque aí você é presidente, depois troca outra, é o caso que eu citei da ABCV. Né? Então, fui presidente durante um tempo, agora é uma outra pessoa, depois foi outro, e assim vai movimentando, tá? Bacana, essa sua entidade é muito bacana, viu, Marilza? Muito bacana. Ah, City Majestic aqui de Brasília. Quando eu falei mensalidade, podia ser anuidade. É até melhor, mais bem pensado, né? Essas entidades são muito importantes. O exemplo do clube ali é muito interessante, né? Um clube para deficientes, né? Muito interessante. Hoje não tem área, gente, que não caiba uma associação, tá? É assim, 90% das organizações não governamentais são associações, tá certo? A maioria delas são associações, porque é a melhor maneira de representar uma área, de defender um setor de uma área específica ou com um objetivo específico, uma ação, né, específica. Então isso é muito, muito útil, né? E as associações trazem muita representatividade. Não tem como uma associação como essa que a Marisa trabalha dizer que não é representada por médicos, porque são 600 médicos, entendeu? Então é extremamente representativa, né? Aí você pega aí outras no mesmo estilo, né? A maioria delas, a cada 2 anos, tem eleição. Existe algumas hoje que alterou, na legislação é permitido em que você tenha reeleição também. Então você fica 2 anos na gestão e mais 2 anos é reeleito. Eu fui presidente aqui e fui reeleito, então eram 2 anos de gestão, depois mais 2 anos você é reeleito. Aí você já fez a sua parte, né? E aí você passa. Muitas vezes você continua na diretoria ali, mas outro assume a presidência, né? E elas são muito úteis. Aqui em Brasília elas defendem muito os editais de cultura e criaram parcerias com as delegacias de trabalho, entendeu? São consultadas quando tem algumas coisas federais, né? Como atividades culturais federais também, né? Podem ajudar em bastante coisa. A nível de cursos de formação. Pois é, a Elisete aí no caso do curso de 4 em 4 anos, também é permitido. E talvez poderia ter, inclusive, reeleição. Não sei como é que funciona no seu, Elisete, mas alguns permitem reeleição. Mas é esse conceito, nós somos um grupo de pessoas, tá? Uma organização não governamental, então ninguém representa governo, a gente cria uma diretoria, permite a reeleição. A gente cria uma diretoria, né? E essa diretoria com presidente, vice-presidente, conselheiros, grupos de conselheiros, tesoureiros e etc., ela gerencia aquela entidade por algum tempo em prol dos outros associados, né? E depois troca, assim, de maneira que é exatamente isso, não pode manter mais. Depois de 2 anos acabou. No caso ali, imagino que no caso da Elisete também deva ser a mesma coisa. 4 anos, depois se reelege. Pode até dali um tempo voltar a se reeleger, mas não pode se reeleger consecutivamente mais de 3 vezes. Isso mantém a representatividade e tira qualquer tipo de monopólio, né? É muito bom, tá, gente? Muito bom mesmo. Vamos continuar que eu vou explicar as fundações, que tem um conceito um pouco diferente, tá? Então, as fundações são entidades de direito privado constituídas através de bens ou direitos com personalidade jurídica e voltada para fins filantrópicos, tá? São instituições que financiam diversas atividades do terceiro setor, né? Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, algumas, tá certo? Que não precisam ter o nome exatamente de fundação, mas vamos, por exemplo, pegar o Centro Cultural Banco do Brasil. Então, é uma entidade, é uma fundação não governamental que gerencia o parque, ou os bens, né, o acervo dos bens do banco. Então, o banco tem quadros,
o banco tem espaços culturais, o banco tem teatros, né? Gerencia, no caso, ele tem 3 centros, o banco, acho que tem um centro em Brasília, no Rio de Janeiro, no São Paulo, 3 ou 4 centros, vocês têm em Belo Horizonte, não sei exatamente, gerencia, porque isso é um patrimônio, gerencia esse patrimônio de maneira que as pessoas possam usar esse patrimônio, né? Eu também poderia citar outras situações, como fundação que gerencia os bens do Niemeyer, né? Então, são bens, né? Ou uma fundação que gerencia os direitos de obra, por exemplo, pegar um autor, né, que já morreu há alguns anos e existe uma fundação que gerencia a obra dele. Então alguém vai fazer um filme sobre aquele livro, a fundação que cede os direitos, às vezes é criada pelos parentes, às vezes não, entendeu? Mas ela tem os direitos, por isso que ela tem os direitos, né? Ela é constituída através dos bens e direitos, então ela tem os direitos daquele autor e ela gerencia, né? Então existem N fundações aí, institutos, já é um pouco diferente, tá certo? Ela pode viver de doações. As do banco são clássicas, vivem da doação do banco. Então o banco todo ano separa ali um montante de verba para gerenciar aquele espaço e aqueles bens. E aqueles bens ali ficam em condições de uso para a sociedade, né? Se pegar, por exemplo, agora que está dando polêmica, né, que o espaço cultural, o Itaú Cultural, né, estão querendo estar fechando por falta de verba, etc. É isso, entendeu? Porque a instituição por si só, ela não consegue se manter, porque não adianta o dinheiro que entra ali para um cinema, para um teatro, para alguma coisa, não mantém a instituição. Então, os bancos fornecem verba, né, para esses institutos aí, no caso, para essas fundações. Isso também é terceiro setor, tá? Existem as mais infinitas possibilidades também na área das fundações, né? Muitas fundações com nome de pessoas importantes no Brasil, né? No caso, que são instituições que têm esse objetivo, ou de gerenciar os bens ou os direitos daquela pessoa, ou às vezes com ação filantrópica, porque a pessoa já fazia uma ação filantrópica. E tem, né? O famoso caso internacional, o Bill Gates, né, que é um dos homens mais ricos do mundo, tem uma instituição filantrópica que ajuda a fome na África e tem alguns objetivos específicos a associação dele, né? Ele está vivo ainda, mas será a Fundação Bill Gates. Vai existir para sempre, entendeu? E tá ali, ela tem um objetivo, né? No caso, a gente tem as mais amplas. Elas são um pouco diferentes, porque a pessoa que está ali gerenciando uma fundação, normalmente ela não é eleita pelos associados, porque a fundação não tem essa estrutura de associado, né? A fundação tem um outro tipo de estrutura, porque ela tem um objetivo muito específico. Não que as associações não tenham, né? Mas associações eu posso hoje, sei lá, eu posso passar 10 anos ali trabalhando e sendo associado a uma associação e me desconectar dela. Eu vou dar o meu exemplo simples lá do começo da aula. Eu estou morando, mudei para um bairro X e descobri que no bairro tem lá os amigos do bairro X, entendeu? E aí eu me associo ao bairro, fiquei morando 5 anos no bairro, me associei, botei dinheiro, ajudei nos eventos da comunidade, ajudei lá quando foi colocar, sei lá, uma calçada na rua, entendeu? Ajudei a plantar as árvores quando eles fizeram um projeto de urbanização. 5 anos depois eu mudei do bairro, não estou mais naquela, então eu não estou mais naquela associação, eu me desassocio e a outra pessoa que for entrar naquela casa que eu morava pode estar ali, entendeu? Se associando e assim vai circulando, né? Então, depende muito do caso, né? Cada caso é um caso, mas as associações, elas têm uma estrutura diferente, tá certo? Acho que deu para entender aí o conceito. Tá? Então, ou associação ou fundação, tá? É só nome mesmo, é só nomenclatura. A estrutura que é diferente, entenderam bem, né? É importante entender, nem guardar nomes, é entender essa estrutura, porque elas são diferentes, tá? Eu vou dar algumas definições aqui para que não fique meio desentendido, vamos dizer assim. Estatuto social. Então, trata-se documento constitutivo básico da pessoa jurídica, da organização não governamental, no caso, associação, que estabelece todas as regras para o seu regular funcionamento.
o estatuto social é utilizado pelas sociedades por ações, sociedade anônima, cooperativas e entidades sem fins lucrativos. Então, o estatuto social, ele também não é somente uma coisa característica das ONGs. A partir do momento que existe uma sociedade, que se chama social, cria-se um estatuto ou contrato social. Então as empresas têm, as cooperativas têm, as empresas de sociedade anônima têm estatuto social grandes, né? Ele tem um objetivo ali, é um documento, né, que institui a pessoa jurídica como instituição, né? E que diz assim, ó, o objetivo dela é esse, ela vai fazer isso aqui, funciona desse jeito, tarará, tem todas as regras ali dentro e é registrado em algum cartório. Esse registro mantém ele como se fosse uma certidão de nascimento. Ele é mais amplo, porque a certidão, ela só dá dados ali, ela não diz o que você vai fazer da sua vida. E o estatuto diz o que ele vai fazer da vida dele. Tá? O estatuto de uma empresa está escrito nele quais os interesses dele, o que ele vai fazer da vida dele. Entendeu? E numa certidão de nascimento, não. Você pode, não diz se você vai ser médico, dentista, né? Ou qualquer outra coisa. Tá certo? Depois nós temos o termo filantrópico, muito importante entender. Filantropia vem do grego, nem sei pronunciar essas palavras gregas aí, mas significa amor à humanidade. É antônimo da misantropia, né? Então, filantropia é ajudar o próximo, né, espalhar o amor aí, né? Filantropia são as entidades que têm um único objetivo de ajuda do próximo, tá? Religiosas, de saúde, muitas delas filantrópicas ficam nessa área aí, né, de apoio a representações específicas da sociedade, né. Depois, personalidade jurídica é a suscetibilidade de uma pessoa individual ou coletiva a ser sujeita a direitos e obrigações jurídicas. Então, qual é o objetivo jurídico dela? O objetivo jurídico daquela entidade é esse aqui. Então, essa é a personalidade dela. Entendeu? Isso cabe aí para qualquer também, mesma coisa, qualquer pessoa que abra uma empresa. Você abriu um MEI, você ganhou personalidade jurídica. Você tornou-se uma empresa e você tem um nível de representatividade jurídica. Ah, eu juntei com um amigo e abri uma produtora. Eu juntei com um amigo e abri um comércio de vendas. Passou a ter uma personalidade jurídica. Sim, ela é composta por duas pessoas, no caso, né, representação jurídica coletiva, representada ali por duas pessoas que se juntam. Tá certo? Deu para entender aí essas definições, né? Só para ficar claro, como eu falei, posso continuar, né, moçada? Então chegamos ao final da nossa parte, o último conteúdo de hoje, tá? O conteúdo aí, né, bem denso aí em relação às... Eu vou explicar os tipos de organizações, tá certo? Eu dividi em 3 aqui só para classificar e vou explicar os tipos dela. Então nós temos a primeira... Estou ficando sem voz. Vamos lá. Então é a organização não governamental. A famosa ONG, que é um termo muito amplo. ONG é a abreviação de organização não governamental. São organizações sem fins lucrativos, tendo como objetivo exercer atividades que auxiliam os governos e ou apoiar causas coletivas. Importantíssima essa palavra, coletiva, tá? Elas se estruturam e se desenvolvem conforme o foco e o interesse local, atuando sempre num objetivo positivo e que causa impacto àquela realidade. Tá? Já vou explicar mais detalhadamente. As áreas de atuação em que elas podem atuar são diversas. Saúde, assistência técnica social, educação e pesquisa, desenvolvimento e defesa dos direitos, habitação, esqueci dessa, muito importante, habitação, cultura, meio ambiente, esporte, até lazer. Sim, eu posso ter uma ONG para propor o lazer no meu bairro, lá como exemplo, voltei o exemplo da minha associação de bairro, que é uma coisa pequena, ela já tem o asfalto, tem luz, tem
esgoto, tudo funcionando, mas não tem nenhum parquinho para as crianças brincarem. Então, criei uma ONG com o objetivo de gerenciar, criar um parquinho lá e ela tem só um objetivo, gerenciar o parquinho para as crianças brincar. É uma organização não governamental, bem simples, mas é uma organização não governamental, tá? Importantíssimo, a primeira coisa, ela não governamental de estudo, quer dizer, não pode ter vínculo com o governo, não ter membros do governo, lembrando que se tiver, deixa de ser terceiro setor, ela não pode ter fins lucrativos, eu não vou montar um parquinho lá, cobrar entrada no parquinho para o pessoal pagar. Mas eu posso fechar o parquinho e ser permitido somente aos associados. Sim, eu posso. Ela continua sendo uma ONG. Entendeu? Porque o associado está ali, paga uma anuidade para manter o parquinho. Então, todo ano eu pinto, reformo os brinquedos, troco corrente, ponho uma areia nova no parquinho, etc. Entendeu? Ela tem uma atividade que auxiliam, então, os governos. O governo deveria ter colocado um parquinho no meu bairro, não teve condições, e eu coloquei. Tá? Também posso ter uma ONG por causas coletivas, né? Como aí vem o caso, a defesa dos direitos humanos, né? Os indígenas, a natureza. Então, aí tem uma causa coletiva, gente, porque assim, a defesa do meio ambiente é uma causa coletiva. Nós estamos sufocando o planeta sem árvores, né? E ficando aí cada vez mais numa situação grave, acontecendo uma série de problemas aí, terremotos, maremotos, seca, excesso de chuva e tudo, com certeza estamos mexendo no planeta, né? E são causas coletivas, tá? Então cabem-se para elas. Cabem para elas também uma série de outras situações, né? Ela se estrutura e se desenvolve conforme o foco e o interesse local. Então, a estrutura dela tem muita relação diretamente com o foco e o interesse local dela, tá? Elas estão sempre ali com um objetivo positivo, né? Então, é melhorar, defender, né? Agir em função de, tá? Isso é muito importante também. Tá? E elas querem causar um impacto naquela realidade, mudar aquela realidade, né? Sempre no objetivo de auxiliar. Qual é o objetivo? Apoiar, por isso que diz apoiar, auxiliar governos e apoiar causas coletivas. Por isso que eu digo isso, tá? Nós temos, então, também as entidades filantrópicas, né? Ficou bem clara lá a definição. Pessoa jurídica também, sem fins lucrativos também, importantíssimo, todas elas têm que ser sem fins lucrativos, voltada para o atendimento de pessoas carentes, cuidados aos idosos, reabilitação, proteção às testemunhas, assistência à família, suporte aos desamparados e diversas outras atividades de assistência social. Então, é o objetivo. A filantropia é específica da assistência social. Né? Aí vamos voltar lá na definição de filantropia, né? Amor à humanidade, tá certo? Então, humanidade social, então é assistência social. Normalmente as entidades filantrópicas, elas são financiadas por igrejas ou outras religiões, ou como o caso ali que eu citei do Bill Gates, de pessoas que já estão, né, num valor financeiro, ou até empresas com valor financeiro alto e que podem pegar uma verba e investir uma verba para defender para atividades de assistência social, tá certo? Tudo bem que também podemos ter, como é o exemplo lá daquela primeira casa que eu citei lá de caridade, que ela era mantida por doações, tá certo? Ela mantém uma casa de saúde que é mantida por doações, tá? Tinha 3 áreas ali, né, que é a área da... a área da... Trabalhavam com educação, né, com saúde e com os idosos, né? Então, é filantropia. Isso é filantropia, tá certo? As entidades que podem ser caracterizadas como filantrópicas são fundações, templos de qualquer culto, partidos políticos, vou explicar, o partido político e as entidades sindicais são filantropia, associações, entidades culturais, de proteção à saúde, instituições de ensino, dentre outras. Eu posso abrir uma instituição de ensino e ela não ter fins lucrativos, entendeu? Aqui em Brasília existem mais de uma, né? Muitas delas são geridas por templos e igrejas, né, religiosos, né? Não estou me abstendo a uma religião especificamente,
Mas eu posso ter uma instituição de ensino, ela não ser com fins lucrativos, né? E ela ser uma entidade filantrópica, tá certo? As entidades sindicais e os políticos são filantrópicos porque ajudam, no caso, tem um objetivo. Os partidos políticos têm um objetivo específico, né? Um partido defende um tipo de regime político, né? E ele está ali, então, as pessoas estão se associando, defendendo aquele regime político ali, com o objetivo de dar assistência social, né? Melhorar a vida social das pessoas, né? As entidades sindicais é a mesma coisa. Então, a entidade sindical representa o grupo de trabalhadores, pescadores do rio, não sei o que lá, objetivo de assistência social àqueles pescadores. Então, são consideradas filantrópicas, sim, tá certo? Algumas entidades culturais são consideradas filantrópicas, porque tem a assistência social. Posso ter um instituto que tem o objetivo de ensinar música aos jovens, né? Tem no Nordeste, tem uma série de entidades dessas, espalhada pelo Brasil, que tem esse objetivo muito específico de um ensino de uma formação especial para, né, ou específica para um grupo de pessoas, né? E isso sim é filantropia também. Estamos acompanhando aí, moçada? Todo mundo por dentro? Posso continuar, então? Então é isso, tá? Fomos lá, organização não governamental, as famosas ONGs, que é o que mais tem. As entidades filantrópicas, né? Muitas delas são institutos e fundações, tá certo? E, por fim, outras organizações sem fins econômicos, tá? Então, na maioria das vezes, quando se pergunta o que é terceiro setor, a maioria das pessoas pensa que o terceiro setor é representado apenas por entidades filantrópicas. Muita gente que não conhece esse termo terceiro setor pensa que é caridade terceiro setor e ponto final, né? Mas, na verdade, existem alguns outros tipos de organizações sem fins lucrativos que necessariamente atuam com atividade de assistência social, como, por exemplo, condomínio de edifício, né? Clube de futebol. Aí, vou voltar de bater o partido político. Pode não ser filantropia, entendeu? Não especificamente, pode não ser. Esse que a gente conhece aqui, os nossos partidos, todos não são filantrópicos. São outras organizações sem fins lucrativos, tá? Entidades sindicais, entendeu? Essa questão dos clubes e condomínios, ela abrange uma série de coisas. Como aí citou a nossa colega, que faz parte de um clube, eu achei fenomenal. Clube como é que foi a história aí? O clube é específico para... deficientes. Não especificou que tipo de deficiência. Mas é um clube muito específico e fenomenal isso, né? Então caberia aqui na outras organizações sem fins lucrativos. Também são ONGs, tá? Elas podem ter a terminologia no final de ONGs, porque são organizações não governamentais, mas são de outras áreas, às vezes não especificamente com atividade de assistência social, entendeu? Então eu posso ter um condomínio do meu prédio, como é o exemplo que eu voltei a dar da rua, né? Eu criar um condomínio, ele é uma entidade sem fins lucrativos. Esses condomínios todos que nasceram aí são entidades sem fins lucrativos. Tem um objetivo muito específico, de gerenciar uma área específica ali. E ele se torna uma organização não governamental, entendeu? E aí naquela área ali ela vai substituir praticamente todo o governo, porque ela vai fazer a distribuição da luz, a distribuição da água, a recolha do lixo, o sistema de esgoto, o policiamento, entendeu? E muitos deles ainda têm o lazer, porque tem parquinho, ou muitos deles têm a cultura, porque tem teatro, tem, né, alguns têm cinema, entendeu? E assim eles vão criando, substituindo, vamos dizer assim, criando estruturas que o governo, que seria atribuições do governo, mas eles fecharam num condomínio e as pessoas têm ali na sua privacidade, né, os itens que deveriam ser, inclusive, ações
do governo, né? Que está muito em alta, né? Os condomínios estão muito em alta, os edifícios, né? De edifícios, de condomínios verticais e horizontais, todos eles, né? Muito em alta. Então, os condomínios, sim, são entidades não governamentais. Pode ser na forma de uma associação, como aqui, né, de uma ONG, ou pode ser uma outra forma de organização. O importante é que seja sem fins lucrativos, mantém-se o conceito de terceiro setor, tá certo? Clube de futebol, quando eu estou falando clube de futebol, poderia ser clube de futebol, clube de vôlei, clube dos jogadores de... Outro dia eu vi um clube que era daquele jogador, não sei nem o nome do jogo, que joga aquele jogo que joga a bola assim, parece um boliche que tem 3 bolas. Como é o nome desse jogo, você sabe? Hã? Rugby? Acho que é isso, né? Rugby. No chat, acho que o pessoal geralmente sabe no chat. Dá uma pesquisada aí, moçada. É aquele jogo que o pessoal joga as bolinhas. Brocha. Isso mesmo, Cíntia, certeira. Eu vi uma entidade de um grupo de senhores aqui em Brasília. E eles têm uma área, sabe onde eles têm uma área? O governo cedeu uma área para a associação lá no Parque da Cidade. Eles têm uma área com campo de areia, eles vão lá e se encontram para jogar. Sim, é uma entidade. Está enquadrada aqui. É um clube. Né? E não poderia ser não só futebol, né? Pode ser com outras ações. Poderia ser simplesmente para lazer. Eu poderia montar um clube das pessoas que gostam de ir para Micaré, festa de carnaval fora de época. Sim, porque o lazer está incluso. Por isso que eu disse lá no começo, que hoje as entidades não governamentais, o terceiro setor está em todas as áreas. Não existe. Eu posso criar um setor, um terceiro setor para a economia, gente. Sim, eu posso. Criar uma entidade que tem o objetivo de ajudar as pessoas a melhorar financeiramente ou a gerenciar suas questões financeiras ou a tirar o nome ficar sem nome sujo e assim por diante. Todas elas são, sim, ou seria uma organização do terceiro setor. Entendeu? Né? Tudo bem, todas elas têm suas exigências, como, por exemplo, partido político, existe uma exigência, o tamanho do Brasil, para que eu constitua uma entidade não governamental, né, sem fins lucrativos, como partido político, eu preciso ter um número mínimo de membros para que ela seja constituída, entendeu? O condomínio ali, para que eu feche, se eu vou criar uma área e criar um condomínio novo, fica mais fácil de eu instituir ele legalmente do que eu pegar uma rua e transformar ela num condomínio. Porque para transformar a rua num condomínio, eu teria que ter uma adesão ali muito alta de praticamente todos os membros do condomínio, né? Mas vem acontecendo cada vez mais, né? E todos os dois são ali, sim, são terceiro setor, com certeza, tá? São essas as 3... Nossa, muito forte a associação hípica. Você sabe que hoje em Brasília tem mais de uma, né, Cíntia? Tem uma associação hípica, que é talvez a mais antiga de Brasília, que atua lá no Country Club, que eles têm uma área lá cedida. Eu não sei como é que funciona legalmente isso, se a área do clube e o clube cede para eles, se a associação administra, não sei. E agora nós temos uma ali atrás da rodoviária estadual, ali que fica uma outra área que também tem uma nova associação, nova sim, que ela também já deve ser antiga, que tem um objetivo de dar cursos e etc. Eles estão ali, eles têm uma associação também, tá? Existem muitas associações que se criam para proteger itens específicos, são não governamentais nessa linha aqui, né? Outras áreas, mas são as que têm um objetivo específico de proteger. Então, amigos do meio ambiente, associação de protetores de alguma coisa, né? Protetores dos animais, protetores de uma planta específica. O Projeto Tamar é um excelente exemplo de um projeto desse nível que já dura décadas, né? Então aí, eu estou falando nova, tá, aqui de Brasília, mas eu acho que ela também já tem, se desculpa, né, que eu tenho uma certa idade, aí coisa de 10 anos vira novo, mas eu acho que ela já tem aí também, essa segunda já deve ter uma década, né, se não tiver uma década, tá beirando isso, tá, para vocês terem noção, né, gente, nós estamos em 2023 e foi lá em 1999 que ficou instituído isso aí. A partir daí,
esse boom dessas entidades abrindo para uma série de objetivos e finalidades, né? Existe, infelizmente, uma péssima visão dessa questão de ONG, de terceiro setor, de muita gente acreditar que eles estão ali somente para pegar dinheiro e etc, né? Se quisesse pegar dinheiro, talvez abrir uma empresa com fins lucrativos seja mais eficiente, né? As ONGs é muito trabalho, realmente muito trabalho ali, muito suor e muito amor a uma causa. Importante entender isso, essa questão do amor a uma causa, tá? Vou dar alguns exemplos aqui, tá? Bem breve assim, só para citar, voltar a falar inclusive. São as fundações, já falei lá na frente, né? São instituições responsáveis pela administração e arrecadação de fundos para o terceiro setor, atuam geralmente na arrecadação de renda. Muitas dessas fundações são financiadas por empresas privadas. Exemplo, a Fundação Bradesco, como eu citei também, a Centro Cultural Banco do Brasil, Itaú Cultural, todas essas fundações aí, normalmente elas já têm uma fonte, né? Então ela tem um objetivo muito claro ali, de arrecadar uma verba específica para um objetivo específico, né? Muitas delas têm ações na linha da cultura, devido ao patrimônio que essas entidades têm, né? Que viram praticamente museus ou centros culturais e etc. Mas existem fundações que têm objetivos, outras linhas, que não sejam culturais, como assistência social, assistência médica, né? É muito comum grandes hospitais, grandes institutos de educação terem fundações, porque auxiliam, tá ali os novos médicos, praticam na associação. Então, isso aí junta duas necessidades, a necessidade do médico praticar com a necessidade da população ter uma assistência médica, né? E funciona muito bem, tá? Aí temos as entidades beneficentes, que são instituições que visam a uma determinada reparação social específica, sejam de problemas estruturais, como fome, sejam de problemas individuais, como a depressão, atuam em diversos campos e constituem a maioria das instituições filantrópicas no mundo hoje, tá? Então, muitas delas, tem muitas para essas causas específicas, né? Como o caso da depressão, né? E outras, né? Autismo, né? E elas vêm aí com um objetivo muito específico, né? A fome é a que mais aparece, mas existem muitas, né? Alcoólicos Anônimos seria uma entidade beneficente, tá certo? Lembrando que todas elas é extremamente importante para que elas sejam consideradas terceiro setor, elas não podem ter fins lucrativos, tá? Lembrando que você já tem bem a definição do que é fins lucrativos. Tudo bem aqui? Posso continuar? A gente já está acabando, gente. Eu vou estender mais um pouquinho aqui só para terminar, tá? Mas está tudo claro, né? Estão dando para acompanhar, né? Então vamos lá. Fundos comunitários. Fundos igual dinheiro. São centros que canalizam e distribuem recursos de doações, geralmente realizadas por empresas privadas, ao invés de direcionarem todos os recursos de uma determinada corporação a uma única entidade, a quantidade é doada a um ou mais fundos comunitários que terão a função de distribuir esse dinheiro para aquelas entidades que mais necessitam de recursos. Aí pode ser para entidades ou para pessoas. Eu posso ter um fundo de ajuda à fome. Eu criei um fundo ali, cesta básica, por exemplo, né? Aí as entidades que dão verba para esse fundo, o fundo vai lá, pega o dinheiro, sei lá, mensalmente, deu para tantas cestas básicas e ele distribui especificamente. Pode ser para um grupo cadastrado, pode ser numa comunidade específica, né? Lembrando que essas ações, elas são, ponto número 1, não governamentais, ponto número 2, sem fins lucrativos. Isso é muito importante, pessoal. Muitíssimo importante, tá? Entidades sem fins lucrativos, né? São empresas privadas, eu não gosto de usar o termo empresa, mas bom,
de ações não necessariamente sociais, então pode ser culturais, lazer, esporte, etc., que não objetivam necessariamente a obtenção de lucro e o acúmulo de reservas, vivendo basicamente de doações ou, dependendo do caso, da geração própria de renda, que deve ser revertida para a realização de ações sociais. Cabe ali, por exemplo, o caso do Projeto Tamar, que hoje tem lojinha, tem passeio turístico no projeto, etc. A verba dele é toda para isso. Então hoje não vive mais de doações, mas os centros são extremamente visitados, né? Inclusive virou todo um comércio em volta, porque as pessoas vão lá para perto para verem as tartarugas, etc. Extremamente, é um programa, né? E quando você entra lá, você paga para entrar. Você paga para entrar, esse dinheiro é revertido, né? Então funciona desse jeito. Tá? E outras organizações não governamentais sem fins lucrativos constituídas formalmente ou autonomamente, caracterizadas por ações de solidariedade no campo das políticas públicas e pelo legítimo exercício de pressões políticas em proveito de populações excluídas das condições da cidadania. Tá certo? São alguns exemplos, eu estou citando exemplos, poderiam ter mais, tá, gente? É só para vocês começarem a situar. Eu trabalhei com bastante exemplo para vocês se localizarem. Bom que alguns colegas aqui citaram alguns exemplos também, para que a gente possa se situar, tá, gente? É importante entender, ó, bem recapitulando aqui. Então, são ou associações ou fundações, tá? Dois modelos de instituir a organização, de criar a organização do terceiro setor, né? E aí nós temos ou uma ONG, organização não governamental, ou uma entidade filantrópica, ou outro tipo de organização sem fins lucrativos. Caberiam, então, condomínios, por exemplo, e clubes. Tá certo? Sindicatos também cabem, né? Só para dar o exemplo aí, tá certo? Ok, eu vou encerrar aqui também, que a gente já está chegando no final. Acho que a gente podia fazer um print, não, moçada? Ficou faltando o último print ou a gente fez? Fizemos 2 prints? Então fizemos 2 prints. Eu quero lembrar que essa é uma parceria do Instituto Amigos da Reserva da Biosfera do Cerrado e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, tá? Lembrando que sem essa parceria a gente não poderia ter esse encontro. Eu espero que vocês tenham se situado aí nessa introdução, que eu chamaria de introdução ao conceito de terceiro setor. A gente vai se aprofundar mais, vou ensinar como constitui uma instituição, terceiro setor, seja da mais simples ou da mais complexa, e como capta recurso para que essa instituição possa trabalhar. Tá certo, gente? É isso aí, pessoal. Quero agradecer a todo mundo. Espero que tenha sido agradável. Amanhã estamos aqui de novo para mais assunto interessante nessa linha do terceiro setor aí, e vamos aprender a gerir uma entidade do terceiro setor aí. Obrigado, gente. Boa noite.